Tá aí, galera, estamos de volta, escravizados pelo Ulisses, tá aí com o chicote aí, dando porrada aí pra gente produzir vídeo. Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre áreas, ok? Hoje, áreas de quadrados, retângulos, triângulos e trapézios, ok? Quer aprender um pouquinho mais? Vem comigo! Daí, galera, primeiro exercício, PUC do Rio de Janeiro, a área de um triângulo retângulo é 30 centímetros quadrados. Vamos desenhar, né? Desenhar é bom. Vamos ver se ele vai ficar. Oh, coisa linda isso aqui. Bom, então, a gente sabe que a área é 30 centímetros quadrados e ele falou que um dos catetos mede 5 centímetros, ok? Vamos colocar esse aqui, pode ser qualquer um. E quer saber quanto vale a hipotenusa, certo? Hipotenusa que ele quer saber. Bom, não temos outros valores, temos que achar o outro cateto, certo? Mas como ele falou que a área é 30, a gente sabe, né, que ó, se a gente chamar esse outro cateto de x, então a gente sabe, se a gente fizer a base que é 5, vezes a altura que é x, né? Lembrando que a altura sempre é perpendicular à base que você está escolhendo, dividido por 2, tem que dar 30. Bom, portanto, fazendo aqui, lembrando que aqui a gente tem o 1 aqui, né? Ó, regrinha de proporção, a gente tem que 5x é igual a 60, certo? 2 vezes 30. X é igual a 60 sobre 5, que dá 12. Bom, e aí? E aí, se x é 12, vamos colocar aqui, x é 12, agora eu posso aplicar Pitágoras, né? Triângulo retângulo, tenho dois catetos, vou atrás da hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado, 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado vai dar 25 mais 144. É bonitinho quando a gente vê assim aparecer um quadrado perfeito, né? 169 significa que a gente, bem provável que está indo no caminho certo. H é mais ou menos, lembra do mais ou menos, tá? Mais ou menos vai ser excluído porque trata-se de uma medida. Portanto, H vai ser 13, gabarito. Letra D de dado. Questão 2, gente, a diagonal de um quadrado ABCD mede 2 raiz de 2. Então, vamos desenhar um quadrado aqui. 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 E aqui. Ok? Ele disse que essa diagonal aqui, ó, é 2 raiz de 2 centímetros. E aí ele pergunta assim, os pontos médios do lado desse quadrado formam um outro quadrado de área, né? Então, pontos médios estão aqui no meio, ó, ok? Então, se a gente vai ligando eles aqui, ó, vai formar um outro quadrado. E ele quer saber a área desse novo quadrado. Bom, como que você vai fazer isso? Primeiro, nota que a diagonal do quadrado maior é 2 raiz de 2. Mas a gente viu em aula, né, usando Pitágoras, que a diagonal de um quadrado é L, é L a raiz de 2, certo? Bom, com essa informação, raiz de 2 multiplicando, a operação inversa é a divisão, agora a gente simplifica, portanto, o lado do quadrado maior é 2, ou seja, daqui até aqui a gente tem 2. Bom, como isso aqui é ponto médio, certo? Então, a gente sabe que daqui, ó, nesse pedacinho daqui até aqui a gente tem 1, e nesse pedacinho daqui até aqui a gente tem 1 também. Portanto, para achar o lado desse quadradinho interno que a gente tem, a gente vai ter que usar o quê? Pitágoras, né? Vamos chamar de x aqui. Então, a gente sabe que x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 2, x é mais ou menos a raiz de 2, novamente vamos excluir o negativo. Bom, dessa forma, como eu quero a área desse quadrado novo, né? A área nada mais é do que o lado ao quadrado, no nosso caso, x ao quadrado. Portanto, raiz de 2 elevado ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá 2 centímetros quadrados, gabarito é a letra C de casa. Próxima questão, gente, Unifesp 2007, dois triângulos congruentes ABC e ABD, estão ali desenhados, de ângulo 30
60 e 90, estão colocados conforme a figura com as hipotenusas AB coincidentes, né? Então a gente sabe que aqui, ó, isso aqui vai ser 30 graus, certo? E esse coisa todo aqui, 60 graus, tá? Se AB é igual a 12, então vamos colocar o 12 aqui. A área comum aos dois triângulos, né, essa área em amarelinho aí, é igual a... Bom, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem a base desse triângulo amarelinho, que é 12. A gente só precisa da altura. Bom, mas nota que eles são triângulos congruentes, portanto, eles estão se cruzando exatamente aqui no meio, certo? Logo, a medida desse cateto aqui, ó, é 6, né? Como são 12, é 6 para cada lado aqui, ó. Bom, e aí, como a gente quer a altura, né? Nota que em relação a 30 graus, o que a gente tem? O H é o cateto oposto e o 6 é o cateto adjacente. Olhando o nosso soca à toa, né? Para quem não viu os vídeos antigos, dá uma procurada aí. A gente vai usar a relação de tangente, ou seja, tangente do 30 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente do 30 a gente sabe que é raiz de 3 sobre 3, o oposto é a altura que eu estou procurando e o adjacente é 6, né? Propriedade da proporção, vamos colocar aqui. Então eu tenho 3H é igual a 6 raiz de 3. Finalizando para encontrar H aqui, operação inversa é a divisão. Portanto, ó, 6 por 3 dá 2 raiz de 3. Então, a altura desse triângulo é 2 raiz de 3. Acabou? Não, porque ele pediu a área desse triângulo. Então, a área é base vezes a altura, vamos botar assim, dividido por 2. A base, gente, ó, eu já sei que é 12, certo? A altura que está aqui, acabei de calcular, 2 raiz de 3. Tudo isso dividido por 2. 2 com 2 a gente simplifica. Quem é a área procurada? 12 raiz de 3, ou seja, resposta a letra E de escola. Próximo exercício, o FMG 2008, o octógono, 8 lados, regular, todos os lados iguais, de vértices A, B, C, D, F, G, H, cujos lados medem 1, vamos colocar aqui essa montoeira de lado aqui, ó, 1 decímetro, né, de cada um, está inscrito no quadrado de vértices PQRS, né, esse quadradão maior ali de fora. Então é correto afirmar que a área do quadrado PQRS é... Bom, para a gente saber a área do quadrado, a gente precisa do lado dele. Aí vocês dizem, mas como que eu vou calcular o lado? Gente, nota que aqui a gente já tem um, né? Ó, daqui até aqui, perdão, ó, daqui até aqui, né? Nessa partezinha aqui, ó, a gente já tem um. Então falta descobrir esse pedacinho que é igual a esse, certo? Ó, mas como que a gente vai descobrir? Gente, esse 1 aqui, ó, é a diagonal desse quadrado. Nota que isso aqui também é x, né? Em 45 graus. Então a gente tem o que, ó? X e x. Portanto, a gente tem um quadrado ali e o 1 é a diagonal desse quadrado, ó. O quadradinho estaria aqui, ó, certo? Bom, novamente, o que eu sei? Eu sei que a diagonal é o lado raiz de 2. Se a minha diagonal deu 1, eu substituo, né? Agora vamos lá. Operação inversa, o L fica 1 sobre raiz de 2. E, bom, você pode trabalhar com a raiz embaixo, eu não aconselho. Então eu vou fazer a racionalização. Nota que esse valor todo aqui é 1, então não tem problema multiplicar um número por 1. E fazendo essa radiciação, eu vou ter a racionalização, perdão, raiz de 2 sobre 2, que é o lado do meu quadrado. Então, o x aqui é raiz de 2 sobre 2 e esse cara aqui também é raiz de 2 sobre 2. Quem é o lado do meu quadrado, então? Eu tenho 1, né? Esse aqui, mais raiz de 2 mais raiz de 2, ou seja, 2 vezes o raiz de 2 sobre 2, certo? Esse é o lado do meu quadradão maior aí. Bom, e agora? Agora a gente vai, ó, 2 com 2 simplifica, então o lado
é 1 mais raiz de 2, o lado do quadradão. Como que é, vamos circular aqui, ó, como que é a área do meu quadrado agora? É lado ao quadrado. Portanto, a área vai ser 1 mais raiz de 2 ao quadrado e toma cuidado, isso aqui é produto notável, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Toma cuidado. Portanto, a área, ó, o 1 com o 2 aqui, vai dar 3 mais 2 raiz de 2, gabarito é a letra C de casa. Próximo exercício, gente, pelos dados da figura a seguir, a medida da área do triângulo com vértices C, D e E, vamos desenhar ele aqui, ó, C, D e E, né? Ele quer essa área aqui, em metros é dados, o BE é 4 metros, ok? O AE, ele falou que 2AE é 4, então AE vai ser 2. Ele também falou que o AD é igual a E, então isso aqui também é 2. E também falou que o BC é igual ao BE, ou seja, também é 4, ok? Bom, o que ele quer nessa questão? Ele quer que a gente calcule a área daquele triângulozinho que eu achurei para vocês. Quando você vai tentar fazer da maneira direta, você vai encontrar alguns obstáculos. É natural que se você tentou fazer antes de ver o vídeo, você encontrou alguns obstáculos. Esse é um caso clássico de questão de área que você vai ter que fazer por exclusão, ou seja, você pega uma figura inteira e desconta o que você não quer. Mas a pergunta é, quem é a figura inteira e quais são as partes que eu não quero? Então vamos lá. A figura inteira, gente, é esse trapézio aqui, ó, certo? Ó, eu estou desenhando aqui, ó, estão vendo aqui? Ó, é o ABCD, esse cara é um trapézio. Vou calcular ele inteiro, por quê? Porque eu sei a fórmula do trapézio. Então, olha só, a área desse trapézio é base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. A base maior, gente, é 4. Nota que as bases são os lados paralelos, né? Esse e esse aqui, ó, ok? Os dois lados paralelos são as bases. Então, 2 e 4, então 4 mais 2. A altura é a distância entre os lados paralelos, ou seja, a gente tem 4 mais 2, 6 de altura aqui. Tudo isso dividido por 2. Portanto, ó, 4 mais 2 dá 6. 6 vezes 6 sobre 2 vai dar 36 sobre 2, que dá 18. É o que eu quero? Não é o que eu quero. 18 é a área do trapézio inteiro. Eu vou ter que descontar quem eu não quero, certo? Quero chamar isso aqui de área 1 e isso aqui de área 2, que é o que eu vou descontar, o que eu não quero. Então, área 1 é um triângulo, certo? Base vezes altura dividido por 2. Então, área 1, a base é 4, a altura é 4, dividido por 2 vai dar 8. Vamos fazer um tchananã aqui. Área 2, base vezes altura, dividido por 2. Vai ser 2, né? Vezes 2, dividido por 2, que dá 2. Logo, para finalizar, quem vai ser a área do triângulo que eu estou pedindo? Vai ser o 18, que é a área total. Vou descontar o 8 da área 1 e vou descontar o 2 da área 2. Isso aqui vai me dar quantos? 8 metros quadrados. Portanto, faltou aqui um metro quadrado aqui, é de 8 metros quadrados, ou seja, gabarito é a letra D de dado. Próxima questão, gente, FGV. Um triângulo ABC é retângulo em A. A galera não gosta de desenhar, mas mete a mão na massa aí, ó. Vamos desenhar o triângulo retângulo em A. Se ele é retângulo em A, o ângulo reto é no A, ok? E ele também fala que BC é 5. E ABC, nota que o ângulo está no B, ó, aqui em cima, ó, está no B, portanto o ângulo também vai estar no B, é de 30 graus.
Pode-se afirmar que a área do triângulo ABC é... Bom, gente, aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular os catetos, certo? Nota que a gente tem o quê? A gente tem o 5, que é a hipotenusa, por quê? Porque é o lado oposto ao ângulo reto. E a gente precisa dos dois catetos. Vamos lá, o cateto oposto, né, ao 30. Pera aí. Porcaria. Exterminador de mosquito. Menos um mosquito no mundo. Já pensou se todos os mosquitos do mundo morressem? Ia ser o fim da picada. Bom, continuando. Então, a gente tem o oposto ao 30 graus e temos o adjacente ao 30 graus. Aqui é o mesmo A aqui, mas, enfim, é o cateto adjacente, né? Vamos fazer assim, ó. Então, vamos deixar de ser tanso. Vamos botar o A menorzinho aqui, ok? O A vai ser o adjacente e o A o oposto. Bom, se eu quero o oposto e eu tenho a hipotenusa, oposto e hipotenusa é seno. Então, ó, seno de 30 é o oposto dividido pela hipotenusa. O seno de 30 é 1/2, o oposto é o que eu quero descobrir, hipotenusa é 5. Fazendo aqui a propriedade de proporção, eu tenho que 2 vezes o oposto é igual a 5, portanto o oposto é 5 sobre 2. Ok? Primeira parte, beleza. Posso fazer por Bhaskara para achar o outro cateto? Pode. Eu vou usar o cosseno, porque o cateto adjacente eu tenho hipotenusa, então vou usar cosseno de 30 é igual ao adjacente pela hipotenusa. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o adjacente eu quero descobrir, hipotenusa é 5. Mesma forma, 2A fica igual a 5 raiz de 3, e aí A vai ser 5 raiz de 3 sobre 2. Jesus amado. Bom, e agora? Agora eu já tenho o oposto que é a minha base, a altura que é o A, fechou. Vamos calcular a área aqui desse brodezinho, ó, a área, base vezes a altura dividido por 2. A base, gente, é o meu cateto oposto aí, ó, 5/2. A altura é 5 raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Pela forma, ó, base 5/2, altura 5 raiz de 3 sobre 2 dividido por 2. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar aqui, né? Multiplicação é reta, certo? Não é proporção, é uma multiplicação de fração. Então, vai ficar 25 raiz de 3 sobre 4, tudo isso sobre 2. Né? Bom, mas como que faz divisão de fração? Você pega a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo, ou seja, 25 raiz de 3 sobre 4 vezes 1 sobre 2. Portanto, a gente vai obter o quê? 25 raiz de 3 sobre 8. Bom, aí você vai olhar lá, vai ter um monte de raiz de 3, mas não vai ter 25 oitavos, vai ter um monte de número decimal. Como que você descobre? Bom, você faz a divisão de 25 por 8, faz aí no cantinho, ó. 8, né, dá por 3, 24, resta 1. Baixa a vírgula aí, botamos um 0 aqui, dá por 1, sobram 2. Baixa o 0, dá 2, dá 16, resta 4, 5. Portanto, o A é 3,125 raiz de 3, gabarito, letra B de bola. Próxima questão, gente, a figura representa 7 hexágonos regulares de lado 1 e um hexágono maior cujos vértices coincidem com o centro dos 6 hexágonos menores. Então, a área do pentágono achurado é igual a... Bom, gente, então a gente sabe que esses hexágonos aqui tem lado 1, certo? E a gente também sabe que esses hexágonos são compostos por triângulos equiláteros, né? Nota que a gente tem esse triângulozinho aqui, né? E juntando essas duas metades, né? Por exemplo, tirando essa metade aqui, ó, vamos tirar ela e colocando ela aqui, a gente formaria um outro triângulozinho equilátero. Ou seja, a gente tem 2 triângulos equiláteros de lado 1. Fazendo isso, a gente resolveu a questão. Por quê? Como que é a área do triângulo equilátero? Né? Lembra que a área do triângulo equilátero, L ao quadrado, a raiz de 3 sobre 4.
Portanto, se o lado é 1, eu tenho raiz de 3 sobre 4. Aí vai dizer, ah, então a resposta é raiz de 3 sobre 4. Não tem. Não, mas nota que são 2, ó, né? São 2. A gente pegou metade e colocou na outra metade e formaram 2. Então, eu vou ter 2 vezes raiz de 3 sobre 4, que simplificando 2 com 4 aqui, né? Aqui sobra 2. Raiz de 3 sobre 2, ou seja, o gabarito é a letra E de escola. Próxima questão, gente. Na figura a seguir, cada quadradinho da malha tem lado 1, né? Isso aqui tem 1, isso aqui tem 1. A área do quadrilátero ABCD é... Bom, você pode tentar diretamente, novamente eu acho que você trabalha. Não tem receita de bolo e, na verdade, aqui, gente, você pode fazer de algumas maneiras aí, tá? São várias maneiras que podem dar certo. Eu vou fazer por exclusão, ou seja, eu vou pegar aqui, ó, vamos botar uma outra cor, o vermelho, ok? Eu vou pegar esse retângulo aqui que eu estou pintando para vocês, ó. Certo? Ó. E depois eu vou excluir as partes que eu não quero, certo? Esse triângulo aqui, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos dividir de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então a gente tem um retângulo vermelho de 6 por 8, o que nos dá 48, né, unidades ao quadrado de medida. Bom, o que eu vou fazer agora? Vamos lá. Eu vou escolher o amarelinho aqui, ó, para pintar esses dois. Vamos fazer um por um aqui. Vamos pegar a área em amarelo aqui. A área em amarelo, gente, ó, vamos separar. Ela tem base, vamos contar comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a área vai ser 7 vezes a altura, ó, 1, 2, dividido por 2. É um triângulo, certo? Então a área amarela é 7. Vamos escolher outra cor aqui. Vamos escolher esse azul aqui. Vamos lá. Então, vou calcular a área desse carinha aqui, ó. Então, vamos passar aqui. A área, de novo, é um triângulo, né? Ó, base 1. A altura, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 2. Isso aqui vai dar 3. Então, já achamos dois triângulozinhos que a gente quer excluir. Agora aqui a gente não tem uma figura, porque o B meio que dá uma quebrada aqui, né? Então a gente teria aqui, ó, vamos dividir aqui, a gente teria um triângulo, certo? E um trapézio. Vamos escolher outras cores aqui. Vamos ver aqui. Essa aqui. Essa aqui, que eu não sei que cor é. Eu sou péssimo com cores, mas enfim, parece aí um cinza, sei lá, posso estar meio cego aí também. Mas é um triângulo, de novo, né? Então, como é que eu vou calcular essa área? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, vezes a altura. 1, 2, 3, 4, dividido por 2. 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6. Vamos escolher uma outra cor aí. Vamos escolher essa aqui, que é o que temos para hoje, né? Que vai representar aqui o nosso trapézio. Então vamos lá, agora é a área de trapézio. A área de trapézio é base maior mais base menor, né? Vamos escrever aqui que essa aqui é um pouco mais complicada. Base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Então vamos lá. Base maior, ó, 1, lembra que bases são os lados paralelos, ó, esse e esse. 1, 2, 3, 4. Mais a base menor, 1, 2, 3. Vezes a altura, 1, 2, 3, 4. Tudo isso dividido por 2. 4 com 2 aqui multiplica, fica 2. Então eu tenho a área 4 mais 3, que dá 7 vezes 2. A área vai ser 14. Bom, agora vamos voltar para o nosso pretinho aqui. Pretinho básico.
E o que a gente vai fazer? Vamos pegar a área em vermelho, que é 48, e vamos descontar todas essas áreas que a gente calculou. Então, que foi o 7, em primeiro lugar aqui, menos o 3, menos o 6 e, finalmente, menos o 14. E isso aqui vai nos dar a resposta. Então, você pode fazer a conta da maneira como você quiser, mas, enfim, isso aqui dá 10. Isso aqui dá 20, então dá 30, 48 menos 30 dá 18, ou seja, o gabarito é a letra A de amor. Próxima questão da CAF, gente, a base de um triângulo mede 72, vamos desenhar o triângulozinho aqui, nossa senhora, mede 72 e a sua altura em centímetros é H, vamos botar aqui, H. Bom, aí ele diz assim, ó, se a base for aumentada a 48 centímetros, então vamos fazer um outro aqui, ó. Então a base vai ser aumentada em 48, você tem 72 mais 48, você vai ter o que? 120. E a altura, vamos botar a altura aqui, foi aumentada em 32, então aqui é H mais 32. Obtém-se um novo triângulo cuja área é o triplo da área do primeiro. Então a gente sabe que a área do novo triângulo, N de novo, tá? É o triplo da área do primeiro, P de primeiro. Então, vamos colocar isso aqui em forma de equação, né? Quem que é a área do novo? Base, que é 120, vezes a altura, que é H mais 32, dividido por 2. E quem que é, agora, 3 vezes, quem que é a área do primeiro? Ó, 72 vezes a altura, dividido por 2. Você pode resolver da maneira como você quiser, mas como aqui está os dois dividindo em ambos os lados, eu posso simplificar, ok? E aí, eu fico com essa equação um pouco louquinha aqui, vamos dizer assim, né? Mas vamos lá, aqui temos distributiva 120H mais 120 vezes 32 dá 100, 3.200, ai Jesus, 100 a 3.200 mais 640, 3.840. Ok, dava para simplificar o 120 aí também, enfim, mas vamos lá. E 3 vezes 72H dá 216H. Então você fica com 3.840 igual a 216H menos 120H. Então 3.840 aqui vai dar quanto? 96, né? 96H. Finalmente, então, H vai ser 3.000, vamos voltar aqui. 3.840 dividido por 96, ok? Portanto, vai dar quanto aí? Vai dar 40, né? 40, gabarito, a letra D de dado. Próxima questão, gente, questãozinha do Enem, né? O governo cedeu terrenos para que famílias construíssem as suas residências com a condição de que no mínimo 94% da área do terreno fosse mantida como área de preservação ambiental. Nota só, não é construído 94%, você vai construir 6%. Todo 94% lá vai ficar preservação ambiental, vamos preservar o meio ambiente. Menos um mosquito no mundo. Ao receber o terreno retangular, ABCD, né? ABC é metade do BC, ou desculpa, AB é metade do BC, ok? Antônio demarcou uma área quadrada de vértice A para a construção de sua residência de acordo com o desenho, no qual AE é AB sobre 5, ok? É 1/5 de AB. Então vamos imaginar que isso aqui é X, ok? O AB vai ser, né, tudo isso aqui, ó, vai ser 5x, ok? Porque o AE é o AB dividido, é a quinta parte do AB,
Então ele vai ser 5x. E como aqui ele colocou que o AB, né, é a metade do BC, 5x é a metade de quem? De 10x. Nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite determinado pela condição se ele... Vamos ver, né? Vamos ver. Qual que é a área da casa, né? Que ele vai fazer? Bom, é um quadradinho de lado x, ó. X com x é x ao quadrado, certo? E qual que é a área total, né, do terreno? Então, vamos botar aqui a área total, ó, 5x vezes 10x. 5x vezes 10x. Isso aqui dá 50x ao quadrado. Bom, quando você vê em percentual, né, como que você vê o que uma grandeza representa em percentual em relação a outra? Você divide uma pela outra. Então, no nosso caso aqui, a gente vai dividir a área da casa pela área total. Isso vai me dar o percentual que a área da casa ocupa. É só dividir um pelo outro, é só dividir. Portanto, isso aqui vai ficar, ó, x quadrado com x quadrado some, fica 1 dividido por 50, que é a mesma coisa que 2 sobre 100, né, fazendo o processo aqui multiplicando por 2 em cima e embaixo, que é 2%, certo? Então ela está ocupando 2% de área, mas ele pode ter até 6, porque falou que pode ser 94, né? Então, se ele duplicar a medida do lado, não, gente, se duplica o lado do quadrado, a área quadruplica, quadruplicando ia dar 8%, estouraria. Triplicasse a medida do lado quadrado, se você triplica o lado, 3L com 3L, você vai ter 9L ao quadrado, ou seja, você multiplica por 9 a área. Toma cuidado, são duas dimensões. Portanto, quando você lê a C, ó, triplicasse a área do quadrado, aí fechou. Porque se você triplica a área do quadrado, você tem 3x ao quadrado por 50x ao quadrado. Simplificando, vai dar 6 agora sobre 100, que é 6%. Portanto, você deve triplicar a área do quadrado para manter esse percentual. O gabarito letra C de casa, e isso finaliza a questão. Próxima questão, o FMG, nessa figura plana, há um triângulo equilátero, ABE, né, cujo lado mede A, e um quadrado BCDE, cujo lado também mede A. Com base nessas informações, é correto afirmar que a área do triângulo ABC é... Bom, ABC é o triângulozinho que está em cinza aí, e aí a gente quer saber, né? Bom, aí se você escolher esse cara aqui de base, você vai ver, pô, a altura dele está aqui, complicado, né? Se você escolher esse aqui de base, né? Esse aqui de base, você tem que prolongar e tal, a altura vai estar aqui, pá. Mas o terceiro lado escolhido, que seria esse aqui de base, né? Se a gente prolongar ele aqui, ó, vamos prolongar ele aqui, né? A medida da altura vai ser isso aqui, certo? Você teria que virar ele assim para poder... Bom, no meu caso aí, não sei como é que está aparecendo no vídeo, talvez assim faça sentido para vocês, mas você enxergaria a altura dele relativa àquela base ali, né? Que é essa medida que a gente tem aqui, ó. Bom, mas a segunda pergunta, né? Por que essa altura você sabe? Porque olha só, como ele é um triângulo equilátero, ele bate exatamente aqui, ó, quando a gente desce do vértice, ele bate exatamente na medida do lado. Se o lado inteiro do quadrado é A, metade do lado vai ser A sobre 2. Portanto, quem que vai ser a área desse meu triângulo? Vai ser a base, que eu estou pintando aqui para vocês, que é o A minha altura, que é exterior, é externa, por ser um triângulo obtusângulo, é externa, né? Então, é A sobre 2, tudo isso dividido por 2. Lembra? A área é base vezes altura dividido por 2 quando eu tenho um triângulo. Feito isso, né? Eu tenho a área igual A ao quadrado sobre 2, tudo isso dividido por 2. Como eu faço divisão de fração? Gente, você multiplica a de cima pelo inverso da de baixo. Cuidado, o inverso de 2 não é 2, é 1/2. Portanto, a área vai ser A ao quadrado sobre 4. Resposta letra B, de bom pra caramba estudar matemática. Credo, que nada. Vamos lá.
Última questão um pouquinho mais complicada, né? Bom, os lados de um retângulo da figura de área 48, né? Então a gente tem um retângulo de área 48, foram divididos em partes iguais pelos pontos assinalados, né? Então a parte de cima a gente dividiu em 4 e a lateral direita a gente dividiu em 3 partes iguais. Aí ele quer saber a área do quadrilátero destacado. Sei lá, você pode tentar fazer várias combinações, até por tentativa conseguir chegar em alguma coisa aí e tal. Mas, né, a abordagem correta, né, seria como? Bom, vamos lá. Como ele não citou nada, você poderia, por exemplo, assumir o lado de cima 8, o lado da direita 6 e resolver o seu problema, tá? Mas nota o seguinte, gente, ó. Quando eu tenho, né, acompanhe comigo aqui no desenho, quando eu tenho um retângulo, tá? Sei lá, de lado 48, vamos supor que eu queira dividir ele em 2, certo? Dividindo em 2, cada um ficaria com 24. Bom, gente, quando você divide em 3 partes iguais, ó, aqui, ó, eu dividi em 3 triângulos. Opa, vamos voltar aqui. Vamos botar um amarelinho, tá? Um vermelhinho e um sei lá que cor aqui. Não, um azul calcinha, não é azul calcinha, sei lá, não sou bom de cor. Mas enfim, dividiu em 3 triângulos, tá? Bom, e a afirmação que eu faço para vocês é: esses 3 triângulos têm a mesma área. Por quê? Pensa um pouquinho aí. Vamos lá. Os 3, vocês concordam comigo que tem a mesma base, certo? Por que eles têm a mesma base? Porque foi dividido em 3 partes iguais, ou seja, as 3 bases deles são iguais. E, para quem já percebeu, a altura dos 3 triângulos são iguais. Ou seja, os 3 triângulos têm a mesma base e têm a mesma altura. Como a área de cada triângulo é base vezes a altura dividido por 2, ou seja, a área só depende da base e a altura, e os 3 têm a mesma base e a mesma altura, então a gente sabe que as 3 áreas são iguais, ok? Então, com base nisso que eu falei, vamos lá, deixa eu até traçar de vermelho aqui, ó. Então tá aqui, dividi em 2. Primeiro, né, o vermelho dividiu em 2 triângulos grandes, um ficou com a área aqui de 24 e o outro ficou com a área de 24 aqui também. Bom, aí, nota só, esse pedacinho aqui, ele foi dividido em 3, ó, ok? Vou colocar aqui em, vamos ver, amarelinho, as 3 partezinhas, desfaz, não é aquela ali, essa aqui de baixo, essa aqui e essa aqui, 3 partes iguais, certo? Como as 3 bases são iguais e as 3 alturas aqui, ó, daqui até aqui são iguais, eles têm a mesma área. Se os 3 juntos têm 24, a área de cada um deles, vamos escrever aí, a área de cada um é 8. E nota que cinza, gente, eu tenho 2 deles. Então, 2 vezes o 8, eu tenho 16 de área. Isso na parte amarelinha. Analisando a parte de cima, né? Vamos lá agora. Vamos pegar esse aqui eu acho que é mais azul, né? A gente também tem 24 aqui, só que aqui a gente foi dividido em 4 triângulozinhos aqui, ó. Esse e esse. Bom, novamente eles foram divididos em partes iguais o lado. Então a gente tem 4 bases iguais e todas as alturas são iguais a esse valorzinho aqui, ou seja, a altura é igual para todos, a base é igual para todos. Portanto, os 4 têm a mesma área. Então, vamos passar aqui a área de cada um, né, desses azuis aí, sei lá que cor é, vai ficar 24 dividido por 4, que dá 6.
Mas nota que o cinzinha eu só quero um, só vou escolher um deles, que é esse aqui que eu estou pegando aqui, ó. Portanto, né, o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 desses cinzas aqui que deram 16, mais o cinzinha de cima que deu 6, portanto, a resposta dá 22 e o gabarito é a letra E. Terminamos assim a nossa lista de exercícios. Bons estudos para vocês, um bom final de semana para quem está assistindo no final de semana, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, conforme a situação que você está assistindo. Clica ali em gostei para ajudar o canal, ok? Compartilha, comenta alguma coisa se você achou aí que tem um engano ou qualquer outra opinião que você tenha, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários abaixo também. Ok, gente? Abração para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!